Olá. Vamos fazer então a correção da prova de analista de gestão de pessoas, tá? Vamos voltar aqui nessa prova aqui de 2019 para a gente analisar como é que foi a cobrança no último concurso e para a gente ter um norte de como pode ser agora em 2025, tá? Então vamos fazer só a parte de legislação e conhecimentos específicos. Então vai começar, opa, aqui deixa eu ver, 17, 16, tá? Então as 10 primeiras português, depois vem 5 de matemática e raciocínio lógico, e aí vem legislação. Então a primeira questão aqui já de legislação, ela é da Constituição Federal, que fala de poderá impetrar habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Bom, isso daqui que ele está falando aqui nessa questão é sobre os remédios constitucionais, tá? Vai ter lá na Constituição Federal de 88. Porém, esse assunto não vai cair pra gente nesse edital, tá? Esse edital, ele veio cobrando especificamente dentro da Constituição Federal de 88, os artigos de 37 a 41, tá? Então são 5 artigos aí, né? 37, 38, 39, 40, 41. 5 artigos aí, mas bem importantes, bem complexos aí para estudar. Mas essa parte aqui não, essa parte aqui dos remédios constitucionais vai estar lá pro artigo 5º. Artigo 5º. Então a gente vai pular essa questão aqui. 16 a gente não vai fazer, tá? Porque ela não está no nosso edital atualizado agora. A 17. 17 ela é a Lei Municipal 1399, que é o Estatuto do Servidor. É uma lei bem antiga, né? De 1955, porém ela não foi mais atualizada. Continua sendo essa lei a lei vigente, tá? E essa lei ela está no edital junto com a lei 21.019 de 2020, que é a atualização dessa lei aqui. Atualização dessa lei aqui. Então, a outra lei que vai vir no edital é a 21.019 de 2020, que ela veio substituir esse decreto 15.514 de 2006, que fala sobre o Programa de Avaliação de Probatória do Servidor, tá? Então, são essas duas leis que caem. Então, essa daqui também está desatualizada, 19, tá? Então, a 19 a gente não vai fazer também, tá? Então, a 19 a gente não vai fazer, a 16 também não vamos fazer. A 17 vamos, a 18 também, ó, que a 18 é a Lei 1399. A 20 ela pede esse manual de ética da prefeitura. Esse manual de ética aqui era um arquivo que tinha na biblioteca jurídica da prefeitura. Eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem, não tenho certeza. Mas ela não cobrou nesse último concurso, nesses editais atuais. No edital de 2023 tinha essa cobrança aqui desse manual de ética. Então esse daqui também já está desatualizado para nós. Então vamos fazer essas duas questõezinhas aqui, ó, da lei 1399. Então, questão número 17. Segundo o disposto na Lei Municipal 1399 de 55, que é o Estatuto do Servidor Público de Campinas, a respeito das responsabilidades. Ó, então, lá no 1399, ela tem uma parte de responsabilidades do servidor. E é isso que ele vai cobrar aqui.
tá? Ah, só fazendo um adendo também aqui, ó, que essa lei, ela não é cobrada na íntegra, tá? Se você olhar no edital, ela vai estar o artigo 15, aí ele vai pular lá para o artigo 184, vai até o 204, tá? Então lá no artigo 15 ele vai falar das disposições preliminares da nomeação, e depois quando ele entrar lá no 184 até 204, aí vai ter lá a parte de deveres, proibições, responsabilidades e penalidades, né? Então, beleza. Então, feito esse adendo, vamos continuar aqui a ler a questão, né? Então, ele quer saber o que está correto afirmar, né? Então, vamos procurar aqui uma correta e as quatro erradas. Letra A. A responsabilidade civil do funcionário decorre de procedimento doloso ou culposo, ainda que a sua conduta não gere prejuízo para a Fazenda Municipal ou para terceiros. Então, aqui, se a atividade não gerou um prejuízo, não tem por que a gente falar de tratar de responsabilidade civil. Ele não precisa responder a nada, né? Se não gerou um prejuízo, tá? Então, aqui ele só responderia se caso houvesse um prejuízo, tá? Então, aqui, lá no artigo 187, fala que a responsabilidade civil, ela decorre de procedimento doloso ou culposo, igual está aqui no começo, mas que importem em prejuízo para a Fazenda Municipal. Então, a letra A está errada. A letra B. A indenização de prejuízos causados poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações mensais, limitadas às parcelas em até 20% do seu vencimento ou remuneração. Então, aqui, se houver o prejuízo, pode ser sim parcelado esse valor, né? Não pode ter um valor acima, que não pode ter um valor que consuma muito o, os vencimentos do servidor, e esse limite é a 10ª parte, né? Como a lei fala. 10ª parte, ou seja, mesma coisa que a gente falar em 10%, tá? Artigo 87. Então não pode ultrapassar, não pode ser maior que 10%. A alternativa fala 20%, tá errada. Letra C. As comunicações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Então, aqui está certinho, né? Podem se acumular, tá? Então, deixa eu mudar aqui a cor. Elas podem se acumular, tá? Qualquer uma das três. Pode ser civil com a penal, pode ser a civil com a disciplinar, penal com disciplinar, ou as três juntas, tá? Dependendo da infração, o servidor pode responder nas três esferas, tá? Então elas podem se acumular, uma não dependendo da outra, tá? Eu não preciso responder primeiro a uma combinação disciplinar, para depois eu responder uma civil, para depois eu responder uma ação penal, tá? Então, isso elas são independentes. E as três podem ser cobradas numa mesma infração, tá? Então, letra C está certinha. Vamos ver o erro das outras alternativas. No caso de danos causados a terceiros, tendo sido condenado a fazenda a indenizar o particular prejudicado, o funcionário ficará isento de responder pelos mesmos prejuízos perante a fazenda, né? Então, vamos supor lá, se aconteceu um dano, né? Então, um funcionário estava trabalhando na rua, de repente quebrou a janela lá de uma casa. Então, é um dano causado a terceiros. E só que
proprietário dessa casa, ele não vai cobrar do funcionário em si, ele vai cobrar da prefeitura, né? E aí a prefeitura vai, paga para o dono, só que depois a prefeitura faz o efeito regressivo, né? Que é cobrar do servidor, tá? Então aqui, ó, a alternativa fala aqui, ó, funcionário ficará isento? Não, funcionário ele vai se acertar com a prefeitura. A prefeitura vai pagar o terceiro, depois ela cobra o funcionário, tá? Então não ficará isento, tá? Então isso daqui é lá no artigo 187 que fala disso, que haverá ação regressiva proposta depois que ocorreu o trânsito em julgado, que é a, a decisão final da justiça sobre aquela ação. E a última alternativa, no caso de o funcionário cometer uma irregularidade no exercício de suas atribuições, ele deve responder administrativamente, enquanto as responsabilidades civil e penal decorrem de ilegalidades cometidas fora de suas funções. Não, né? Aqui tem a ver com o que a gente falou aqui na letra C, que é o nosso gabarito, né? Que aqui a alternativa aí está falando o quê? Está falando que as responsabilidades civis e penais, elas ocorrem fora das suas funções, né? Ou seja, fora do trabalho. Não, ela pode ocorrer dentro do trabalho também, tá? Então, todas as três podem ocorrer é, é, em razão da função do servidor, tá? Então, isso torna a alternativa aí de errada. Então, vamos para a questão 18. Electra é uma servidora pública aposentada do município de Campinas. Após 3 anos da data de sua aposentadoria, descobriu-se e restou devidamente provado que ela havia cometido falta grave quando ainda estava em exercício do cargo público, segundo o que estabelece a Lei 1399 de 55. Nessa hipótese, é correto afirmar que Electra, alternativa A. Então aqui ela já está aposentada, né? Então, cadê aqui? Ela já está aposentada e 3 anos depois dela estar aposentada, descobriu essa falta que ela cometeu. Então, a alternativa A fala: não mais poderá sofrer qualquer punição em razão da prescrição da pena. Tá errada, tá? Porque a prescrição da aposentadoria é de 4 anos. Faltas que são sujeitos à cassação da aposentadoria, né? Então, se precisar cassar a aposentadoria, é 4 anos para prescrever. Assim como for também a caso da cassação da disponibilidade ou pena de demissão. Então, se a pessoa sofreu uma pena de demissão, são 4 anos. Se for uma pena mais leve, né, que são as penas de repreensão, multa ou suspensão, penas que são aplicáveis à repreensão, à multa ou à suspensão, né, que são penas mais brandas, aí são 2 anos para aquela infração prescrever, tá? Então vamos supor, eu como funcionário fiz uma infração lá que eu deveria ter tomado uma multa, né? Iria tomar uma multa, só que não foi descoberto e foi passando o tempo. Aí 3 anos depois, né? Vamos supor, eu cometi uma infração lá em 1999, né? 3 anos depois, então 2002. Lá em 2002 descobrem a infração que eu fiz. Eles não podem mais aplicar essa penalidade de multa. Por quê? Porque prescreveu.
Poderia até 2 anos da infração. Então, aqui no caso da cassação da aposentadoria, é de 4 anos. Então, ó, ela não pode mais sofrer? Ela pode, né? Ela pode porque está em 3 anos. Então, a alternativa A está errada por causa disso. A letra B fala, somente poderá ser punida pelo Poder Judiciário e não mais pela administração? Não, mesmo ela estando aposentada, né? A penalidade aqui, ó, tem 4 anos para prescrever. Se não prescreveu, é a própria administração que vai tomar as medidas aqui, no caso, a cassação da aposentadoria. Então, a letra B também está errada. A letra C estará sujeita apenas à pena de advertência que será anotada em seu prontuário. Também não tem nada a ver, né? Porque não é aí o caso dela é mais grave, então ela pode ter, como é uma falta grave, né? Então não é uma pena de advertência. Ficará sujeita somente a eventual pena criminal, mas não sofrerá sanção administrativa. Mesma justificativa da B. E a letra E. Estará sujeita à cassação da sua aposentadoria, pena esta que ainda não prescreveu. Perfeito, né? É o que a gente falou. São 4 anos para prescrever, e se ela está dentro de 3 anos que ocorreu a falta grave aí que poderia causar a cassação da demissão, então ela poderá ter sua aposentadoria cassada. Então essa alternativa ela cobrou aí você saber os prazos de prescrição da pena. Beleza, então fizemos a parte de legislação dessa prova. Lembrando aqui que aqui a gente vai pular essa daqui do decreto municipal porque ele já está desatualizado, tá? Por mais que o decreto atual, que é o 21.019 de 2020, seja muito semelhante, vamos pular essa alternativa aqui porque é melhor para não gerar confusão, tá? Para a gente só fazer com o conteúdo atualizado. A próxima questão, aí a gente entra em conhecimentos específicos, que são 30 questões, né? Vai do 21 ao 50, mas lá no final lá da prova lá eu já vi já que tem algumas questões de licitação, né? Da Lei 8.666, que já foi revogada também. Então aqui a gente já vai tirar, ó, 8666, não vamos fazer essa, não vamos fazer essa. Aqui tem mais. Nem essa. Então as 5 últimas elas são de licitação. Essa daqui também, ó. Tá? Então essas últimas aqui a gente não vai fazer. Vamos ver aqui a próxima questão. Questão 21. Questão número 21. Um prefeito de um pequeno município paulista, com larga experiência na área privada, mas recém-chegado no setor público, se deparou com uma situação de calamidade social e econômica local e que exigia uma ação de excepcional interesse público para reverter esse quadro. Neste sentido, propôs ao seu secretário de gestão a contratação por tempo determinado. Então aqui provavelmente a questão vai vir desse assunto aqui, ó. Cadê o marca-texto aqui? Cadê? Exigir uma ação de interesse público para reverter contratação por tempo determinado de professores visitantes com ampla experiência executiva e especialistas em empreendedorismo e criação de novos negócios. O secretário de gestão gostou da ideia do prefeito, mas por precaução consultou o setor jurídico, que indicou, com base na Constituição de 1988, que letra A. Não se recomenda esse tipo de contratação, pois
embora se trate de um caso excepcional, deve-se lançar um concurso público para provimento de novos cargos. Então, o erro da A, ele falar que deve-se lançar um concurso público para provimento de novos cargos, sendo que na lei, no artigo 37, o inciso é o 9, se eu não me engano, inciso 9, ele fala que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, né? Então é exatamente o que está falando aqui, ó, no caso de excepcional interesse público, eu posso contratar por tempo determinado, né? Então não necessariamente eu devo fazer um concurso. Tá? Então esse é o erro da A. A B, reprovar esse tipo de contratação por tempo determinado no setor público, pois não há amparo legal para isso. Errada, mesma coisa aqui da alternativa A que acabamos de comentar, né? Existe o amparo legal, inciso 9 do artigo 37. No setor público, é vedada a contratação por tempo determinado e, portanto, deve-se vetar a proposta do prefeito. Então, aqui é a mesma coisa também, né? Então, aqui todas as alternativas estão negando que possa fazer isso, né? Então, também está errada. A D. Aprovar esse tipo de contratação por tempo determinado, dado que se trata de necessidade temporária de excepcional interesse público. Perfeito, certinho a D, né? Vamos ver aí. Aprovar esse tipo de contratação por tempo determinado. Até aqui tá ok, tá certo. Pois o prefeito foi eleito para solucionar os problemas relevantes da população, né? Então aí não é por causa que esse prefeito foi eleito que pode fazer isso, né? O correto é que pode fazer isso porque a Constituição permite que se faça isso. Então, alternativa, gabarito letra D de dado. Então, aqui independe do prefeito, tá? Essa letra E. Qualquer prefeito que tivesse sido eleito poderia fazer isso. Não é por vontade política. Tem amparo legal para isso. Ó, 22. A avaliação e a gestão de desempenho na área de RH cumpre a função de acompanhar os funcionários em suas atividades por meio dos resultados alcançados. No setor público, em particular, esse acompanhamento é relevante, pois, letra A avaliação de desempenho no setor público serve para que gestores tenham noção dos resultados sem interferir na gestão de RH. Então, na verdade, não, né? Ele é uma ferramenta que vai ajudar a orientar, né, a interferir no sentido de intervir, orientar, né, orientar o RH, né? Então, a avaliação de desempenho é uma ferramenta para auxiliar a gestão do RH, né, que vai subsidiar ali nas decisões que eles forem tomar. Então, alternativa A está errada. Alternativa B. A avaliação periódica de desempenho insatisfatória resulta no desligamento do funcionário público independente de defesa. Então aqui está bem errada, né? Porque não existe desligamento independente de defesa. Sempre vai ter direito ao chamado contraditório e ampla defesa. Não é somente uma avaliação uma avaliação insatisfatória que vai resultar no desligamento, tá? Então, pode ser que uma seja insatisfatória, a outra satisfatória, tá? Então, além da avaliação ser ruim,
no caso, né, esse exemplo, ela sendo ruim, ela ainda vai passar por uma comissão para fazer essa avaliação, né? E aí a comissão que decide se sugere ou não o desligamento, não a avaliação por si só. A letra C. A gestão de desempenho dos funcionários públicos é uma atividade prevista em lei e que o RH utiliza para detectar lideranças e gerir conflitos. Então, gestão de desempenho de funcionários públicos, uma atividade prevista em lei, tá? Que o RH utiliza para detectar lideranças e gerir conflitos. Gestão de desempenho, ela não vai servir para gerir conflitos, tá? Existem ferramentas melhores para gerir conflitos, mas não a gestão de desempenho. Gestão de desempenho é para verificar se o funcionário ele está apto para exercer aquelas atividades, né? Para ver qual que é o desempenho, qual que é o resultado do funcionário na execução das atividades, não necessariamente para gerir conflitos, e também ela não é uma ferramenta que necessariamente ela vai ser utilizada para detectar lideranças, tá? Existem outras ferramentas também, não é a gestão de desempenho. A gestão do desempenho é mais para, vamos dizer assim, para monitoramento das atividades do cotidiano, do dia a dia, tá? Então, a alternativa C também está errada. Alternativa D. Avaliação especial de desempenho realizada por comissão própria para esse fim é condição obrigatória para aquisição de estabilidade. Certinho aqui, tá? Inclusive esse artigo, essa passagem aqui, deixa eu marcar aqui. Inclusive essa passagem aqui, ela vai estar lá no artigo 41, lá no 41, tá? Nos últimos artigos aí que a gente vai estudar, né? Cadê os que eu falei que a gente vai estudar? Ah, não marquei aqui não. Não marquei? Não. Mas a gente vai estudar 37, 38, o 39, o 40 e o 41. Isso daqui que ele está trazendo tá lá no finalzinho do 41, tá? Que fala lá que para a condição de estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho por uma comissão especialmente instituída para isso, tá? Deixa eu ver a letra E aí eu já vou fazer um comentário aqui sobre essa avaliação de desempenho aqui, tá? A letra E. A avaliação e a gestão de desempenho dos funcionários públicos é algo eminentemente operacional e que contribui para a melhoria dos resultados. Então aqui eu entendo que o grande erro aqui dessa alternativa é falar que é algo eminentemente operacional, né? Porque a avaliação e a gestão de desempenho, ela é uma ferramenta estratégica, né? Então a gente pensa isso daqui como algo estratégico. Então é algo estratégico, né? Não seria algo operacional, tá? Esse daqui é uma ferramenta que é um dos pilares do RH. É um pilar É um pilar do RH, tá? Então não é algo meramente operacional, tá? Então para a gestão do RH, então é uma ferramenta estratégica e não operacional, tá? O que eu queria falar aqui da letra D, né? Que é um bizu bem importante aí para a questão dos estudos, é porque a gente tem dois tipos de avaliações, né? A gente vai ter a avaliação especial de desempenho e a gente vai ter a avaliação periódica de desempenho, né? Então isso daqui é um detalhe bem importante para se notar. Ó, vou escrever aqui, ó, avaliação especial de desempenho. E aí também teremos a avaliação periódica de desempenho.
cada uma tem uma função diferente, tá? A avaliação especial, ela vai ser utilizada para trazer a estabilidade. Tá certo? Estabilidade, tá? Então, para o servidor adquirir a estabilidade, ele precisa passar pela avaliação especial de desempenho, né? Então, olha o macete aqui, ó, do E de especial e E de estabilidade. E a avaliação periódica de desempenho? Ela está em uma das hipóteses que o servidor pode perder o cargo, tá? Então, a avaliação periódica de desempenho, o servidor pode perder o cargo, tá? Então, o macete aqui, ó, periódica, perder o cargo, tá? Então, esse daqui é um detalhe bem bacana aqui, um bizu que tem aqui nos nossos materiais também sobre gestão de pessoas. Próxima questão. Processo de recrutamento e seleção na administração pública, via de regra, utiliza-se dos concursos públicos. Assinale a alternativa que contém a modalidade de provas utilizadas em concursos públicos. Então aqui ele está falando novamente aí da forma de contratação no serviço público, né? Então quais são as formas utilizadas? Quais são os tipos de provas? Então ele vai listar objetiva, ok, dissertativa, capacidade de liderança, investigação social e comportamento moral e ético. Então, capacidade de liderança, como você vai fazer uma prova de capacidade de liderança, né? Comportamento moral e ético também, né? Como você avalia um comportamento de uma forma objetiva? Não tem como avaliar isso objetivamente, né? Letra B, prova dissertativa, ok. Titulação acadêmica, ok. Subjetiva não, né? Competências emocionais, também não. Ética e moral, também não, né? Subjetiva, né? O próprio nome já diz, né? Como a gente vai ter uma prova subjetiva que não é clara, né? Letra C, objetiva, dissertativa, prova de título, prova oral, prova física, psicotécnica ou psicológica. Perfeito. Todas certinhas, né? Objetivas são as provas de múltipla escolha. Dissertativa pode ser uma redação ou uma questão que você precisa desenvolver uma linha de raciocínio. Título. Título é a formação acadêmica do concorrente, né? Então, formação acadêmica, pode ser experiência profissional. Oral. Prova oral é aquela arguição verbal que eles falam, né? Então, é normal em provas de carreiras policiais, carreiras jurídicas, né? Tem aquele teste oral que a pergunta é passada através de uma forma de uma entrevista, né? E aí o arguidor pergunta e o concorrente responde. Prova física, né? Chamado TAF, teste de aptidão física, né? Comum aí nas carreiras policiais também, bombeiros, psicotécnico ou psicológica, né? Que aí é a avaliação de características psicológicas, né? Então também é comum aí nas carreiras policiais, né? Fazer alguns tipos de perguntas aí para verificar qual que é o nível emocional do candidato. Tá? Então, todos esses tipos de provas são provas existentes. Vamos ver as outras alternativas. Dissertativa, expositiva, né? Expositiva tem a ver com exposição, né? Estranho. Capacidade analítica também não tem como você mensurar isso. Competência técnica, comportamento moral e ético, né? Um monte de erro. Letra E, títulos, ok. Objetiva, ok. Subjetiva de novo, ó. Aptidão física, ok. Inteligência emocional, comunicação, expressão corporal. Então, errada também. Essa questão 24, ó, gestão de projetos é amplamente utilizada. Vamos eliminar também, porque
Gestão de projetos era um assunto que tinha no edital de 2019 e não tem no edital de 2025. Tá? Então vamos tirar também essa gestão de projetos. 25. Tirar isso daqui, que isso daqui é a resposta que eu passei da questão anterior. A administração pública pode ser explicada pelo conjunto de atividades executadas pelo Estado para atender às necessidades públicas. Essas atividades, de acordo com a Constituição Federal, devem obedecer a 5 princípios. Assinale a alternativa que contempla um desses 5 princípios. Essa daqui é uma questãozinha bem tradicional de quando a gente fala de direito administrativo, Constituição Federal, que são os 5 princípios explícitos na Constituição Federal. Existe um mnemônico bem famoso, acho que é o mais famoso de todos aí da Constituição, chama-se LIMP. E aqui a gente vai ter os 5 princípios, que é legalidade. Isso daqui vai estar lá no artigo 37, tá? Então também pode cair para a gente nessa prova de 2025. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então aqui ele quer saber qual desses 5, né? Verdade, não. Autoconfiança, não. Independência, não. Lealdade, não. Publicidade, sim. Publicidade aqui, ó. Publicidade. Tá? Então, tranquilinha, rapidinho essa questão. Então, a próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, a administração pública pode ser efetivada de forma direta e indireta. A administração pública direta é composta de órgãos que estão diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo. A administração pública indireta, por sua vez, é composta por entidades que, por meio de descentralização de competências do governo, foram criadas para desempenhar papéis nos mais variados setores da sociedade e prestar serviços à comunidade. A administração pública indireta é composta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economias mistas. Uma das características da sociedade de economia mista é... Tá, então ele vai querer saber uma característica da sociedade de economia mista. Letra A. Na sociedade de economia mistas, existem empregados públicos, contratados pela CLT, que se submetem a concursos públicos. Então, na sociedade existem empregados públicos, ok. Aqui não são servidores, eles são empregados públicos, são contratados por CLT, correto, né? Diferente, é o regime diferente, não é o estatutário. Porém, mesmo sendo contratados por CLT, eles têm que se submeter a concurso público. Então, a letra A, nada de errado nela. Vamos ver as outras alternativas. A letra B. A sociedade de economia mista independe de lei para ser criada. Errado. A sociedade de economia mista e as fundações também, elas precisam de lei, né? Então, elas só podem ser criadas por lei específica. Por lei específica pode ser criada a autarquia e a sociedade de economia mista e as fundações. Tá? Isso daqui vai estar lá no artigo 37, inciso 19. Letra C. A sociedade de economia mista não obtém receitas próprias.
Então tá errado aqui, né? Porque um dos objetivos da sociedade de economia mista, né? Ó, sociedade de economia mista. Um dos objetivos dela é explorar as atividades econômicas visando exatamente o lucro. Então, torna a alternativa C errada. A D. A sociedade de economia mista não é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, o erro aqui é porque ela é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Tanto a sociedade de economia mista, sociedade de economia mista, como as empresas públicas, como as fundações públicas também. Essas três aqui têm personalidade jurídica. Personalidade jurídica de direito privado. O erro da letra D. E na letra E, na sociedade de economia mista, a participação acionária do governo é minoritária. Então, também está errada, porque por ser uma economia mista aqui, a maioria das ações ela vai pertencer ao, ao poder público, né? Então, você pode gravar assim, ó, como uma das formas que eu gravo é essa, ó, medo, que são os municípios, os estados, o distrito e a União. Tá? Então, o capital social ele é integralmente detido por esse, essa parte do poder público. Tá? Então, também está errado. Então chama o erro das quatro alternativas. Então, o gabarito vai ser a letra A. Vamos para 27. Agentes públicos são todas as pessoas que exercem função pública. Os agentes públicos podem ser classificados em agentes políticos, agentes administrativos, agentes honoríferos, agentes delegados e agentes credenciados. Um servidor público temporário contratado para preencher uma vaga na administração pública indireta, ele é classificado como. Bom, então vamos aqui a algumas definições, né? Primeira coisa, o que é um agente honorífero? Né? Que isso é um nome mais diferente aqui, que mais chama atenção, né? Honorífero vem aqui de honra, né? Essa palavra aqui, honor, ela lembra honra. Ou seja, tem a ver com dever cívico. Dever cívico. Cívico. Então, esse daqui é o servidor que trabalha gratuito e temporariamente. Temporariamente. Como, por exemplo, mesários em eleição, né? Então, aqui não é o caso. O que é um agente delegado? Agente delegado seria que ele colabora de forma particular. De forma particular, não, é um particular que presta a sua colaboração, tá? Então, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de particular, quando resolve fazer uma colaboração, ele pode ser considerado um agente delegado ali, né? Um delegatário. Aqui no caso também pelo citado no enunciado não é. Um agente credenciado, né? O que é o credenciado? Ele está credenciado a representar a administração. Representar a administração. Não é o caso aqui do nosso exemplo, aqui da nossa questão, também não. O agente político, né? O agente político é tranquilo a gente associar isso, né? Que é um cargo político. Cargo político.
político, né? Seja ele eleito ou nomeado. Eleito ou nomeado. Tá? Então também não é o caso. O que vai sobrar aqui para a gente é o agente administrativo, que é um agente público é um agente em um cargo público, né? Um agente em um cargo público, tá? Seja ele temporário ou não, é um agente em um cargo público, tá? Então, essa é a nossa alternativa. Próxima questão. Provimento é o preenchimento de um cargo público. Os cargos são providos por nomeação, reintegração, readmissão, reversão e reaproveitamento. Readmissão é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado reingressa ao serviço público. Ao ser readmitida, a pessoa. Então, ao ser readmitida, a pessoa. Ela perderá o tempo de serviço público anterior para efeito de aposentadoria. Então aqui ele não perderá o tempo, tá? Por quê? Não perderá o tempo, porque se não houver uma quebra de vínculo, né, que impeça a contagem, ele mantém o tempo, tá? Então, por regra, a regra sempre é contar o tempo, seja para efeito de contribuição de serviço, o tempo será contado, tá? Então ele não perde o tempo. Se ele tivesse quebrado o vínculo, né? Mas a questão não fala nada de quebra de vínculo, então não perde o tempo. Letra B. Ao ser readmitida, a pessoa será dispensada de realizar prova de capacidade mediante inspeção médica? Errado, né? A pessoa está voltando ao trabalho, então ela precisa toda a readmissão, né? A própria palavra já diz, né? Uma readmissão, né? Então readmissão. Então você vai ter ali alguns trâmites ali semelhantes ao da sua admissão, né? E um desses trâmites aí é fazer um teste de aptidão física e mental, né, compatível com o cargo, para garantir com quais condições o servidor está voltando. Letra C. Poderá ser readmitida em qualquer cargo de carreira compatível com sua habilitação profissional? Então, não, né? Muito abrangente qualquer cargo de carreira, né? Ela vai ser readmitida no mesmo cargo. Letra D. Não terá direito a ressarcimento de prejuízos? Não terá direito a ressarcimento de prejuízos. Exatamente, ela não vai ter direito de ressarcimento. Por quê? Porque a readmissão ela é diferente da outra forma de provimento, que ele até falou aqui, ó, que é a reintegração. Reintegração. A reintegração ela ocorre quando o funcionário ele foi injustiçado, né? Então ele teve sua volta pela justiça, né? Ele entrou numa ação na justiça, a justiça decretou que ele estava sendo injustiçado e ele pôde voltar para o trabalho. Então ele foi reintegrado nesse caso. Nesse caso, como ele foi houve uma injustiça, nesse caso aqui, ele pode ter um ressarcimento de prejuízos, tá? Mas a readmissão, né? A readmissão, ela não vê como uma forma, ela não dá o direito de ressarcimento, porque ela não reconhece nenhum tipo de ilegalidade no afastamento anterior, tá? Por isso que ela não dá o direito do ressarcimento. E a última alternativa, a letra E, perderá o tempo de serviço anterior para efeito de disponibilidade. Então, é a mesma coisa que a gente falou aqui na letra A, tá? Eu falei que não vai perder tempo de serviço nem para aposentadoria e nem para disponibilidade. Então, nenhum dos dois casos perde, tá? Então, o gabarito é a letra
D de dado. Questão 29. Benefícios são regalias e vantagens que a organização concede como complementação dos salários a todos ou parte de seus colaboradores. De um modo geral, os benefícios podem ser classificados quanto à sua exigibilidade legal, podem ser exigidos por lei, convenção coletiva ou espontâneos, ou quanto à sua natureza, monetários ou não monetários, e quanto aos seus objetivos, assistenciais, recreativos ou supletivos. Assinale a alternativa que representa um tipo de benefício espontâneo e assistencial. Ó, esse assunto aqui de benefícios, ele estava explícito no edital de 2019. No edital de 2025, ele não está explícito, mas eu entendo que ele pode ser cobrado intrínseco a outros assuntos. Por exemplo, ele pode vir dentro de administração de pessoal, que é um dos assuntos de 2025. Tem um outro assunto que é parecido com esse, que chama administração de cargos. Administração de cargos públicos e carreiras. Deixa eu pensar se tem mais algum. Ele pode vir numa forma de motivação? Não, eu acho que não, mas eu acho que nessa parte aqui de administração de pessoal, administração de cargos públicos e administração de carreiras, pode estar incluso benefícios, tá? Então, não custa nada a gente dar uma passadinha sobre esse assunto aqui também, tá? Um outro local também onde pode falar de benefícios é no QVT, qualidade de vida e trabalho, tá? Que vocês vão ver que tem totalmente a ver com qualidade de vida e trabalho, né? São os benefícios. Então aqui a questão ela pede que tipo de benefício que representa espontâneo e essencial e assistencial, né? Ou seja, os dois ao mesmo tempo. Então vamos analisar cada um deles aqui, ó. Então, seguro de acidentes do trabalho. Seguro de acidentes do trabalho, ele é um benefício legal, né? Por que legal? Porque ele é exigido por lei e ele tem o objetivo de ser assistencial, né? Ele dá assistência, ou seja, não é espontâneo, né? Ele é dado por lei, não é por vontade própria. Então, esse daqui a alternativa não encaixa. Lá na apostila vocês vão ver lá no nosso material todos os tipos de benefícios legais, benefícios espontâneos, benefícios sociais, benefícios flexíveis, tá? E vários exemplos de benefícios, né? Por exemplo, o que são benefícios legais? Férias, 13º, aposentadoria, auxílio doença, auxílio família, auxílio creche, auxílio maternidade, tá? Tudo isso são benefícios legais, né? Que são parados por lei. O que são benefícios espontâneos? Concedidos por liberalidade da empresa. Seguro de vida, refeições subsidiadas, transporte, empréstimos, né? Então, esses daí são dados por vontade da empresa. Continuar aqui na nossa correção. Então, música ambiente, né? Ela é um benefício espontâneo, né? Não é obrigado a dar. Então, ok, é um benefício espontâneo. Mas ela tem um caráter assistencial, né? Não tem a ver com assistencial, né? Ela tem mais a ver com recreativo do que com assistencial. Espontâneo, mas é recreativo, né? Então ele não é assistencial. A gente está procurando os que são assistenciais e os que são espontâneos ao mesmo tempo, tá? Então, música também não vai ser. Letra C. Complementação de aposentadoria.
complementação, a aposentadoria em si, ela é um benefício legal, mas a complementação da aposentadoria, né, que é uma coisa que a empresa decide fazer, né, isso é espontâneo da empresa, ela não é obrigada a fazer, né? Então é espontâneo. Cadê o espontâneo aqui, ó? É espontâneo e tem um objetivo. Qual desses objetivos que se encaixa? Assistencial, recreativo, supletivo, né? É assistencial, né? Não vai dar assistência ali, não vai prover um suporte financeiro para pro aposentado, pro aposentado. Então ele vai dar uma assistência, é assistencial, né? Então achamos o nosso gabarito. Letra C. Vamos ver as demais alternativas. Ó, letra D. Auxílio-doença. Auxílio-doença, ela é requerida por lei, né? Então ela é por lei. Então já não é. Assim como o abono férias também é por lei. Então também não é. A gente estava procurando que seja algo espontâneo. Vamos para a questão 30. Avaliação. A correta avaliação de cargos resulta em uma hierarquia, isto é, a importância relativa de cada cargo dentro da organização. Isso é importante porque os funcionários costumam comparar a sua remuneração com a dos demais colaboradores da empresa. E se não houver critérios justos e transparência no estabelecimento dos salários, poderá ocorrer insatisfação, devido ao desconhecimento das complexidades e responsabilidades que envolvem cada cargo. Avaliando seus cargos, a organização pretende estabelecer. Bom, então aqui é um assunto, é aquele assunto que fala análise e descrição de cargos, né? Então vamos analisar aqui cada uma das alternativas. Letra A. Então, avaliando seus cargos, a organização pretende estabelecer. Letra A. O equilíbrio externo na distribuição da remuneração. Bom, então, essa análise de cargos que ele está falando aqui, ó, o que o enunciado fala, comparar sua remuneração com os demais colaboradores da empresa, né? E aqui a primeira alternativa, letra A, ele está falando de equilíbrio externo, né? Equilíbrio externo seria o quê? Seria com as empresas de fora, né? Então, a alternativa aqui, ela está querendo se basear dentro da empresa, né? Então, ela está procurando um equilíbrio interno, tá? Então, essa análise de cargos, vai efetuar o equilíbrio interno da empresa, né? Não tem como eu fazer essa análise de cargos e ela ter uma abrangência externa, né? Eu não consigo abranger as outras empresas, né? Então, não vou, onde tiver equilíbrio externo aqui, já vai estar errado para mim, tá? A D também, ó, a D também tem equilíbrio interno e externo, né? Aqui já está falando do interno, mas também tem o externo, tá? Então, também pelo mesmo motivo já está errado, tá? A análise de cargos, ela está olhando para dentro da empresa, o equilíbrio interno, tá? Ó, essa análise de cargos, ela vai trazer o equilíbrio dos resultados da empresa, né? É esse o objetivo da análise de cargos, trazer equilíbrio nos resultados da empresa. Ela pode até impactar, né, nos resultados da empresa, mas o objetivo da análise de cargos, ela vai impactar na estrutura de remuneração, né, dos servidores, não dos resultados diretamente, tá? Então não tem um vínculo direto com resultados. Ela pode ter até um vínculo consequente aí, mas não é um vínculo direto, tá? Por exemplo, se eu quero ter o equilíbrio dos meus resultados, eu não vou fazer uma análise de cargos, né, de remuneração. A letra C.
O equilíbrio no desempenho de seus funcionários. Para ter o equilíbrio no desempenho dos funcionários, a gente tem outras ferramentas, né? Como a gente viu lá, a gestão de desempenho, ou a gente tem a avaliação de desempenho individual, né? Então a gente tem outras ferramentas para fazer o equilíbrio do desempenho dos funcionários. A avaliação de cargos que essa questão está cobrando, ela foca exclusivamente na função, tá? Não necessariamente na pessoa que está exercendo essa função, mas ela foca na função, no cargo. Então a letra C está errada também. E a letra I? Avaliando seus cargos, a organização pretende estabelecer equilíbrio interno na distribuição da remuneração. Aí aqui está certinho, né? Essa é a função da avaliação de cargos, né? E interno, dentro da própria empresa, equilíbrio na distribuição da remuneração, né? Dos salários daquelas funções, daqueles cargos, né? Não exclusivamente da pessoa, do indivíduo, que ele faz análise do cargo. Tá? Agora a gente vai dar uma pausa, tá? Essa primeira parte da correção. E aí depois a gente volta com a segunda parte, finalizando essa correção. Se vocês gostaram até agora, deixem seu like aí, compartilhem com quem vai prestar esse concurso e acessem nossos materiais aí na descrição do vídeo. Então vamos descansar agora. Um abraço, bom descanso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.